Amém. Paz do Senhor a todos. Estar aqui é ainda mais difícil do que eu achei que seria. Mas eu creio que se Deus me incumbiu com esse chamado, com essa missão, eu creio que Ele tem algo para falar para vocês através dessa pessoa tão limitada que sou eu. Amém? Amém, irmãos. Queria que mais uma vez vocês fechassem os olhos, se colocassem diante do Senhor. Abra o seu coração essa noite para que Ele possa falar com você. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, esteja ligado, conectado com essa palavra. Deixa Ele falar no seu coração essa noite, amém? Amém, Senhor Jesus. Eu coloco a vida de cada irmão aqui nessa noite. Coloco, Senhor Jesus, a vida tanto dos jovens quanto dos mais velhos, de quem estiver aqui ouvindo essa palavra, de quem porventura vier a ouvir essa palavra em outros lugares, que o Senhor possa me usar nessa noite para falar a esses irmãos, que o coração deles possa ser como uma terra fértil, sedenta pela Tua palavra, sedenta por ouvir do Senhor, que essa terra possa germinar, que a semente que for plantada nessa noite, ela possa produzir frutos. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O título da palavra dessa noite, que Deus falou comigo a respeito, foi Um Caminho Mais Excelente. Deus pediu para trazer para vocês a respeito de um caminho mais excelente. E eu queria mostrar para vocês o que seria esse caminho mais excelente que Deus falou comigo. Abra a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 a 31. Quem for achando, quiser dar um sinal. Amém. 1 Coríntios 12, versículos 12 ao 31. Todos acharam? Lá diz o seguinte. O subtítulo aí desse capítulo, desses versículos, aqui na minha Bíblia está Diversidade na Unidade. Ele diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, e assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E todos os que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo. Amém? Todos nós somos corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos?
São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. É sobre esse versículo que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre esse caminho ainda mais excelente. Quando eu buscava uma palavra para trazer para vocês, e isso é uma responsabilidade muito grande, como o Rodrigo mencionou aqui na palavra dele, trazer uma palavra não é trazer uma palestra para vocês, não é trazer uma autoajuda, uma palavra motivacional para vocês, é trazer algo que venha da parte de Deus. E eu buscava isso e orava, e Deus trouxe para mim, saltou aos meus olhos esse versículo, de um caminho mais excelente. Engraçado que esse versículo, ele vem após Paulo descrever as funções do corpo. Ele fazia um comparativo da igreja com o corpo. Ele comparava que nós, igreja do Senhor, somos como um corpo normal. E cada corpo, e o corpo, ele tem diversas funções, cada membro tem diversas funções. Da mesma forma somos nós aqui na igreja. Então, e é engraçado que, com relação a isso, Paulo, essa carta de Coríntios é uma carta muito pesada. Se vocês depois tiverem a oportunidade de ler, Paulo bate muito na igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas depois que ele fundou e saiu de lá. Mas o principal problema dessa igreja, e que ele bate demais neles, é com relação à divisão. Paulo, ele bateu demais com relação à divisão na igreja. Ele saiu, ele fundou essa igreja na Grécia, quando ele passou por lá. E aí, depois que ele saiu para continuar fazendo o trabalho que Deus incumbiu ele tem notícias de que a igreja começou a se dividir. Começou a haver divisão interna nela. Então, engraçado que lá no versículo... eu queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, versículos 11 e 12. Todo mundo encontrou? 1 Coríntios 1, versículos 11 e 12. Diz assim: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Olha só, essa igreja, os membros, eles estavam se dividindo, e uns chegavam a falar que eram de Cristo, e outros eram de Paulo, e outros eram de Apolo. Quer dizer, eles não tinham a revelação de que todos eram membros do mesmo corpo, de que todos pertenciam ao mesmo corpo, e que Cristo era o cabeça desse corpo. Para eles eram discípulos de alguém, eles não tinham revelação. E isso, eu estava refletindo, isso para nós é tão atual, porque se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, quantas vezes a gente não vê disputas internas de igrejas, de denominações, de pessoas falando que são melhores do que outras, ou denominações se dizendo melhores que outras, porque seguem o tal apóstolo, ou porque seguem tal pastor, ou porque vivem de uma forma diferente da forma como você vive. Isso é muito atual. Isso é muito atual, e isso me chama muita atenção. Mas por quê? Esse é um problema que tinha na igreja de Corinto, e Paulo não conseguiu matar esse problema. Por que isso daí não acabou e a gente vê isso até hoje? Eu tenho uma hipótese, uma possibilidade de resposta para vocês. Eu vejo que esse é se não dos maiores sonhos de Cristo e de Deus, esse é o ponto primordial que nos faz afastar do Senhor, que nos faz nos perder na caminhada com Cristo. Por quê? Porque a unidade, ela é capaz de fazer milagres. A unidade, ela é capaz, mesmo que para fins não tão bons, ela é capaz de trazer transformação.
a gente vê revoluções acontecendo por motivos, se você estudar na história, a Revolução Francesa aconteceu e foi uma união do pessoal que era explorado pelo reinado, por quem estava ali em cima, e o pessoal se uniu para ter a independência, para poder fazer as escolhas deles. Então, quando há unidade, mesmo que não para fins tão bons, as coisas acontecem. E ao mesmo tempo, quando não há unidade, quando há divisão, as coisas acabam. Quando há divisão na casa de alguém, quando há divisão na sua casa, quando há divisão no seu emprego, se isso não for quebrado, se isso não for restaurado, se isso não acabar, isso acaba com o ambiente, acaba com aquela amizade, acaba com aquele propósito. Por mais que o propósito seja bom, pode ser que você tenha um ótimo propósito, pode ser que tenham pessoas que queiram fazer aquilo acontecer, mas se não houver unidade, isso acaba. E isso acontecia ali na igreja de Corinto. As divisões eram nesse sentido, de pessoas chegarem a falar que eram discípulos de Paulo, eram discípulos de Pedro. Não, eu sou discípulo de Cristo. Mas não está todo mundo no mesmo barco? Não está todo mundo com a mesma visão? A nossa visão é o quê? A nossa visão é denominações, é igrejas, ou é viver o Evangelho de Cristo? A nossa visão é esperar o Senhor ansiosamente e cumprir o mandamento que Ele deixou, ou é dizer que somos melhores porque vivemos de tal forma? Possamos refletir sobre isso nessa noite. A nossa visão não é ser melhor do que ninguém. A nossa visão é cumprir o chamado de Jesus para nós. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, queria que vocês abrissem também. Capítulo 3, versículo 18. Lá diz assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Olha só, além das divisões internas com relação a quem era discípulo de quem, esse pessoal ainda tinha divisões porque uns se achavam mais sábios do que outros, uns se achavam mais capazes do que outros, e por isso eles se achavam mais merecedores da graça de Cristo. Isso é muito atual. Eu não sei se para vocês conseguem enxergar isso, mas eu vejo isso claramente, não só no nosso meio, mas na igreja do Senhor. Às vezes a gente se acha melhor do que os outros porque sabemos um pouco mais, porque temos uma escolaridade maior, ou porque somos mais eloquentes no falar. Todos nós somos iguais, todos nós temos uma função. O corpo, ele funciona bem quando os membros cumprem sua função. Se um membro quer exercer a função de outro, o corpo não vai andar bem. Se você, por exemplo, o seu dedo estiver doendo, ele não funcionar bem, o resto do seu corpo vai sentir. Se você tiver uma dor em algum lugar, o seu corpo vai sentir, você não vai ficar bem. Quando você fica gripado, você não sente dor, você não fica indisposto, todo o corpo sente. Da mesma forma é na igreja do Senhor. Se você não cumpre o seu chamado, se você deixa de exercer aquele ministério que Deus te chamou para fazer, todo o corpo vai sentir. Todo o corpo vai sentir. Então não seja omisso com relação ao ministério que Deus te deu. Não seja omisso com relação àquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Jesus menciona a parábola do pessoal que enterrou os talentos. O pessoal recebeu talentos do Senhor. Eu creio que todos aqui têm um talento. Cada um de vocês tem um talento. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Do mais novo ao mais velho, você sabe o seu talento. Você está exercendo o seu talento? O que você está fazendo com isso? Você está cumprindo o seu chamado? Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você está se dispondo? Ontem, igual a palavra que o Douglas trouxe aqui lá para o pessoal, a gente é muito bom de trazer desculpas, né? De colocar desculpas para não fazer as coisas. De falar que não podemos porque, nesse momento eu estou vivendo dificuldades, nesse momento eu não posso, eu não tenho tempo. Será mesmo que você não tem tempo? Será mesmo que você está passando por isso? Será mesmo que você é incapaz dessa forma?
Eu creio que não. Eu creio que todos vocês têm capacidade, eu creio que todos vocês têm um chamado, e creio que o que nós devemos fazer é só nos dispor. O resto, Deus vai encaminhar, Deus vai moldando as situações, Deus vai transformando de acordo com a vontade dEle, amém? Mas essa questão do corpo não é o centro da palavra que eu quero trazer para vocês. Creio que todo mundo já ouviu muitas palavras, a maioria aqui é muito velho de igreja, já foi em outras igrejas, já congregou, já ouviu palavras por anos e anos aqui nessa igreja a respeito disso. Essa palavra, a questão do corpo, todo mundo sabe. Essa relação do corpo e da igreja, todo mundo sabe. Isso não é novidade para vocês aqui nessa noite. O que eu quero trazer para vocês é a respeito de um caminho ainda mais excelente. Porque o corpo funcionar, você cumprir o seu ministério, você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, isso daí todo mundo sabe, você sabe. Você não faz às vezes porque você não quer, ou se você tem sua desculpa, você tem os seus motivos, isso daí não se discute. Agora, eu quero trazer para vocês um caminho mais excelente. Eu não quero falar de obrigação com vocês, de obrigação de fazer algo, porque quando a gente faz algo obrigado, não é bom, né? Quando você faz algo porque você tem que fazer, isso daí pode até sair, mas não sai como poderia ser. Poderia ser muito melhor. Então, assim, o caminho mais excelente que eu quero trazer para vocês é o subtítulo desse versículo 31. O amor. O amor é o caminho ainda mais excelente que eu quero trazer para vocês nessa noite. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 13. É o capítulo todo que eu vou ler com vocês. E o engraçado, que eu estava lendo, eu não sei se na Bíblia de vocês é assim, mas o subtítulo do próximo capítulo começa no anterior. Ele começa antes do versículo 31. E aí ele menciona lá, o amor. E aí embaixo ele fala, um caminho ainda mais excelente. Eu acho que nada na Bíblia é por acaso. Eu acho que Deus, Ele traz todas as coisas, a forma como a Bíblia é escrita, ela tem um propósito. A forma como foi colocado esse capítulo, como o versículo dispõe, ela tem um propósito. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Diz assim, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver o amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? É sobre esse caminho que eu quero falar com vocês. E eu quero trazer para vocês 2 pontos determinantes para que possamos andar nesse caminho ainda mais excelente. Esse versículo, ele é muito utilizado para falar a respeito de amor de casais,
tem músicas a respeito desse versículo. É um versículo que praticamente todo mundo conhece. Mas esse versículo, ele não fala do amor de marido e mulher, de namorados. Esse versículo fala do amor de Deus por nós. Amém? O amor de Deus é um amor perfeito. Ele não é um amor como o nosso amor. Nosso amor é muito limitado. Hoje eu amo e amanhã eu já não amo mais. Hoje a pessoa me agrada. A gente utiliza o amor como até expressão para definir coisas que gostamos. A gente fala que ama. Eu amo viajar. Eu amo ir para tal lugar. Eu amo ir para tal festa. Eu amo lasanha, pamonha. Justamente. Então, assim, o nosso amor é um amor muito superficial. Infelizmente. Não é o amor de Deus. É verdadeiro. Por mais que seja verdadeiro, não é um amor de Deus. Não é o amor que Deus tem por nós. Eu acho que se alguém fizer uma pamonha meio ruim, meio perdida, você não vai gostar, vai deixar de amar, né? Então assim, o nosso amor, ele depende de situações, depende de momentos, depende de circunstâncias. O amor de Deus, ele é independente. O amor de Deus por você, ele é independente de qualquer coisa, de qualquer situação. E é sobre esse amor que eu quero falar com vocês. E o engraçado gente, que a gente não acredita muito no amor de Deus. A gente fala que acredita. Na maioria das vezes é da boca para fora. Você fala, não, Deus me ama, Jesus morreu por mim. Mas será mesmo que você acredita que Deus te ama dessa forma, com esse amor? Será que você acredita nisso? Pense um pouco. Se nada disso ficar gravado na mente de vocês, eu queria que vocês entendessem só uma coisa. Deus te ama. Deus te ama na plenitude do amor. Deus não te ama como você ama as pessoas. Deus não te ama dependente do que aquilo que você faça. Deus te ama na plenitude do amor dele. Deus te ama com esse amor perfeito, um amor incondicional. Amém? O primeiro princípio, o primeiro ponto determinante que eu quero trazer para vocês, para que possamos trilhar um caminho ainda mais excelente, que é esse caminho do amor, ele está descrito lá em Mateus 22, versículo 37. Vou abrir, se vocês puderem abrir também. Mateus 22, versículo 37. Todos encontraram? Lá diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? O primeiro ponto determinante para que nós possamos andar em um caminho de excelência é amar o Senhor. Você tem que amar o Senhor. Você tem que, é até ruim, né? Mas você deveria amar o Senhor. É claro que o seu amor não é perfeito como o amor de Deus. O nosso amor, até pelas nossas limitações, é muito, muito frágil. Mas nós devemos amar o Senhor. Quando nós amamos o Senhor, quando nós entendemos quem Ele é para nós e nós amamos Ele, as coisas começam a fazer sentido. As coisas, estar aqui na igreja aos domingos começa a fazer sentido. Quando nós amamos o Senhor, estar na célula começa a fazer sentido. Quando nós amamos o Senhor, deixar de fazer algumas coisas que são legais, mas não convém, começam a fazer sentido. Amar o Senhor é o princípio de caminhar nesse caminho excelente. Amar o Senhor é o princípio de uma mudança de vida, de viver algo diferente, de viver algo novo, de viver um novo tempo. Nós temos que buscar todos os dias amar ao Senhor. E como nós amamos o Senhor? É simples, é o básico. É se relacionar com Ele. Você só precisa se relacionar com o Senhor. Você só precisa tirar um tempo para Ele.
Eu sei que todos têm sua rotina, cada um tem os afazeres da semana e tudo mais, mas será que custa mesmo tirar 5 minutos do seu tempo para o Senhor, de 24 horas que você tem no dia? Será que custa mesmo tirar um tempinho para ler um capítulo que seja da palavra do Senhor? Eu acho que não custa. E muitas vezes nós negligenciamos nisso. E é por isso que nós não andamos num caminho mais excelente. Por isso que muitas vezes nós ficamos limitados a picuinhas de igreja, de denominações, como está descrito aqui na carta aos Coríntios. Porque nós não estamos cheios do Senhor. Porque nós não andamos num caminho excelente. Nós estamos tão preocupados em sermos melhores, em querermos viver melhor do que alguém, em querermos que a nossa doutrina seja melhor do que outras, mas não estamos preocupados com o relacionamento com Cristo. Que isso possa impactar o seu coração nessa noite. Que o relacionamento com Cristo é o que tem de mais importante. Não é o que você faz, não é você fazer bem para as pessoas, não é você dar dinheiro para as pessoas, não é você fazer o que seja, é você ter um relacionamento com Cristo. Isso começa a mudar a sua vida e consequentemente as outras coisas vão mudando. As outras coisas vão sendo transformadas. É uma transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Amém? E a outra coisa, nesse mesmo ponto que eu queria trazer para vocês, é o que eu comecei falando. É sobre se ver amado por Deus. Sabe por que muitas vezes, entra ano, sai ano, a gente continua da mesma forma? Sabe por que muitas vezes tem pecados que a gente não consegue vencer? Porque nós não nos vemos amados por Cristo. Nós não nos vemos amados por esse amor incondicional. Quando nós somos amados por alguém, quando alguém faz algo para você, quando alguém te ama mesmo, demonstra um amor para você, você é constrangido, não é verdade? Quando alguém te ama mesmo, alguém faz um ato de amor para você, você não se sente constrangido por isso? Você olha para você vê que você não é merecedor, mas que aquela pessoa te demonstrou tanto amor que você é constrangido e às vezes você muda com aquilo. Da mesma forma é com Deus. Quando você entende, quando você tem a ciência, a plena ciência de que Deus te ama, você é constrangido pelo amor dele. Você é constrangido a mudar coisas em você que nunca antes foram mudadas. Que antes você lutava e falava, nossa Deus, mas eu não consigo mudar isso, mas isso é muito difícil para mim, mas nossa, eu sou pecador, e aí você fala, não, eu não vou fazer mais. Aí no outro dia você vai e cai da mesma forma. E aí você fala, não, eu vou jejuar, eu não vou fazer, cai de novo. Por quê? Porque você não acredita verdadeiramente no amor de Deus. Você não acredita que o sacrifício na cruz de Jesus, ele é capaz de te fazer merecedor da graça de Deus. É só isso. Não é por você, não é pela sua falha, nem é por aquilo que você tem de bom, mas é porque Cristo morreu por você. Amém? Tenha ciência do amor de Deus. Deixe Ele transformar a sua vida. Deixe esse amor te constranger. É só isso. Não precisa de atos seus. Não precisa de você fazer algo para que Ele mude. Precisa somente de você acreditar no amor dEle por você. Amém? Repita comigo essa frase. Eu sou amado por Deus. Repita de novo. Eu sou amado por Deus. Repita de novo. Eu sou amado por Deus. Acredite nisso. Você é amado por Deus. Você é filho do Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor deu o maior sacrifício que Ele poderia dar por você. Acredite no amor do Senhor. Se isso não for capaz de mudar a sua vida, irmão, infelizmente, nada mais vai ser capaz. Só o amor de Deus muda a nossa vida. Amém? E o segundo e último ponto, não quero demorar demais, para que nós possamos trilhar um caminho ainda mais excelente, conforme Paulo escreveu aqui na carta. Ele está descrito lá em Mateus 22:39. Quem ainda está com a Bíblia aberta? Lá diz o seguinte:
E o segundo, e semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o segundo ponto determinante para que possamos trilhar um caminho ainda mais excelente. E eu vou confessar para vocês, nesse momento eu vou abrir meu coração para vocês. Esse ponto para mim é um dos pontos mais difíceis de cumprir. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Não porque eu não me ame, mas porque amar o próximo é difícil demais. É muito difícil. Para mim, infelizmente, eu tenho problema de relacionamentos. Não sei se é a forma como eu cresci. Eu acho que não é a criação dos meus pais, porque minha mãe é totalmente extrovertida, meu pai mais aberto. Mas a forma como eu fui moldado me fez ser mais retraído e ter dificuldade com relacionamentos. Porque para mim é muito mais fácil eu ter um relacionamento com quem quer ter um relacionamento comigo, e quem não quer, eu deixo para lá. Não é mais fácil? É muito mais fácil você deixar para lá, não se importar. Para mim, infelizmente, eu via dessa forma. Eu tenho muita dificuldade, eu estou melhorando nisso. Mas esse ponto, ele é essencial para que nós possamos trilhar um caminho ainda mais excelente. Sabe por quê? Porque eu posso vir aqui todo domingo, falar palavras boas, Deus me usar para tocar o seu coração. Eu posso falar de Deus onde quer que eu esteja, para quem estiver perto. Mas se eu não amar ninguém, eu não vou ser capaz de trazer para essa pessoa uma transformação. Se eu não amar ninguém, eu não vou ser capaz de trazer essas pessoas para perto de mim. Porque palavras são vazias. Quantas palavras a gente não fala que a gente nem gostaria de falar? Palavras são vazias. Mas o amor, ele é verdadeiro. O amor, ele transforma. O amor é capaz de trazer para perto. Amém? Então, assim, essa questão de amar o próximo é bem complicada. E graças a Deus, Deus tem me trazido a revelação da necessidade que é amar o meu próximo. Amar o nosso próximo é essencial. É essencial porque só dessa forma que você vai demonstrar o amor de Deus. Só amando que você vai mostrar um caráter de Deus para essas pessoas. Palavras, se você falar, é a mesma coisa de uma mãe que fala para um filho que está fazendo coisa errada. É fazer uma coisa repetitiva que não vai trazer transformação. Da mesma forma é você só falar para as pessoas. Da mesma forma é só você dizer que a pessoa tem que fazer isso. Não, ninguém tem que fazer nada. O amor é a única forma capaz de transformar as pessoas. Então, pessoal, esse ponto, e eu queria tocar numa ferida da igreja em si, não dessa igreja, mas da igreja em si, de nós como cristãos. Esse ponto, por mais que para mim seja difícil, creio que para todos nós é difícil. Porque é um ponto que demanda você matar você mesmo para fazer às vezes o que você não quer. Para tomar decisões e ter atitudes que você às vezes não quer. E você acha que você não está preparado para ter. Porque quem está preparado para largar, para deixar de lado seu ego e às vezes até se humilhar? Eu acho que nenhum de nós tem facilidade com isso, não é verdade? Então, esse ponto, ele tem que ser transformado no nosso meio. Esse ponto, ele tem que ser mudado em nós. E ele só vai ser mudado a partir do momento que nós começarmos a nos colocar no lugar das pessoas. Sabe, eu conheço gente aqui que é uma excelente pessoa, que faz de tudo para as pessoas. Eu queria ser assim, que ama as pessoas, que faz, que ajuda, que está sempre disposto, está sempre presente. Eu queria muito ser assim. Mas isso, pessoal, é só uma parte daquilo que a gente tem que fazer. A outra parte é você, às vezes, negar você mesmo. É você, às vezes, deixar
o seu ego de lado para fazer o que é certo, para amar essa pessoa. Sabe, é muito complicado você amar quem às vezes te maltrata. É muito complicado você amar muitas vezes quem te feriu. Quem fez algo para você que você não consegue nem lembrar que já dói. É muito complicado você amar esse tipo de pessoa. É muito complicado você deixar de lado a sua verdade. Às vezes você está certo naquilo, você está agarrando aquilo ali com certeza que você sabe que está certo, para ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Mas isso é essencial. Só nesse caminho que nós vamos poder viver algo diferente. Algo que não passa por obrigações, algo que não passa por dizer, algo que não passa por pessoas, é algo que vem do Senhor, é um caminho muito acima, é um caminho maior, é um caminho que para nós é inimaginável, mas para Deus é o caminho que nós podemos andar, é um caminho perfeito, e é só assim que nós podemos andar, trilhar esse caminho. Deixe Deus falar no seu coração nessa noite, deixe Deus te mostrar aquilo que você precisa mudar, quem você precisa perdoar, quem você precisa se reconciliar nessa noite, quem você precisa deixar se humilhar e pedir perdão para essa pessoa. Sabe, gente, esse rancor é uma das coisas que nos afasta de Deus. Muitas vezes nós não sentimos Deus, muitas vezes nós não nos aproximamos de Deus, porque nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de coisas nossas, tão cheios de lixo que a gente vai acumulando durante a vida, e essas coisas nos afastam da plenitude do que Deus quer para nós. Deixe que Deus nessa noite arranque isso de você. Deixe que Deus arranque esse lixo todo, jogue fora isso. Perdoe, libere o perdão. A gente não vai conseguir cumprir o chamado de Deus, viver a plenitude da promessa dele, e cumprir as escrituras se nós não amarmos. Infelizmente, se você não ama, você não vai ser capaz de cumprir o chamado de Deus para você. Isso é o que eu tenho entendido, isso que Deus tem me revelado. Ame o seu próximo, se importe com ele. É muito difícil, irmãos. Às vezes eu faço coisas, eu nego a mim, e às vezes eu fico pensando, mas Deus, será que esse plantio, será que essa semente que eu estou jogando vai ter algum resultado? Às vezes eu não vejo resultado, às vezes parece que não está crescendo, está só parado, ou às vezes está até regredindo. Mas e aí? Eu estou me negando, eu estou fazendo, eu estou me doando. Por que não tem? Mas Deus tem falado ao meu coração, como está aqui na palavra. Quem planta é um, quem rega é outro, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Plante o amor para as pessoas. E quem vai dar o crescimento é o Senhor. Essa semente, ela não é sua, é uma semente que Deus te deu. E você só precisa plantar, só precisa regar, e Deus vai dar o crescimento. Na hora certa, na hora certa. Confie que Ele vai dar o crescimento. Amém? Então, pessoal, a equação é simples. A equação para que nós possamos andar em um caminho de excelência, ainda mais excelente, ela é simples. É simplesmente o amor. Amar a Deus, mais amar ao próximo, igual andar nesse caminho. Amém? É basicamente isso. Eu queria nesse momento, Deus tem incomodado o meu coração desde a hora que eu cheguei aqui. Queria nesse momento que apagasse as luzes, por favor. E queria que você fechasse seus olhos. Eu creio que Deus quer falar com algumas pessoas nessa noite. Não sei quem. Não sei a respeito de quê. Mas eu creio que Deus quer fazer milagres nessa noite, amém? Deus quer restaurar relacionamentos nessa noite. Deus quer restaurar corações feridos, corações machucados. Deus quer restaurar o amor da igreja dele. Sabe, gente, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de alcançar as vidas que Deus tem para nós, enquanto nós formos divididos no mesmo propósito. Sabe,
Unidade não é você concordar com tudo que seu irmão faz. Unidade não é você concordar com o que seu irmão fala, com a forma de pensar dele, com a forma de agir dele. Isso não é unidade. Unidade é nós sabermos dos defeitos de cada um dos irmãos, de nós, e ao mesmo tempo andarmos debaixo de uma mesma visão, andarmos debaixo de um mesmo propósito. E qual o nosso propósito? Alcançar o máximo de vidas que nós pudermos, alcançar o máximo de vidas para o Senhor, levar essas vidas à restauração, levar a restauração de casamentos, levar a restauração de famílias, levar a restauração de sonhos. Esse é o propósito do Senhor para nós. Não deixe que as coisas pequenas te afastem do seu propósito, irmão. Não deixe que as coisas pequenas te afastem do que o Senhor tem para fazer através de você. Deus quer usar você com muito poder. Sabe por que nós não vemos o poder de Deus manifesto na igreja do Senhor? Porque nós não estamos unidos nesse propósito. Porque nós não estamos unidos buscando o melhor do Senhor, os melhores dons do Senhor. Nós não estamos unidos buscando as vidas, buscando abençoar as vidas. Nós muitas vezes queremos subir para o monte, queremos receber do Senhor, mas não queremos passar para as vidas. Nós até cumprimos o primeiro mandamento, mas o segundo nós negligenciamos. Que nessa noite o Senhor toque no seu coração. Que nessa noite o Senhor venha falar ao seu coração. Deixe o Senhor quebrantar o seu coração aqui, amém? Deixe o Senhor transformar o seu caráter. É difícil, é complicado, dói. Mas o Senhor quer fazer na sua vida essa noite. O Senhor quer agir, Ele quer mover através de você. Não fique estacionado, não fique parado no que um dia você viveu em Cristo. Busque viver o melhor de Deus para você hoje. Busque viver a plenitude do Espírito Santo na sua vida hoje. Fique de pé.